que é esse negócio de IS, HMP? Será que eu posso comprar? Será que eu não posso comprar? E agora? Eu vi gente falando que isso é um problema, tá um murmúrio, um bafafá em São Paulo, que não pode, que a prefeitura tá bloqueando tudo. Hoje é dia de você entender tudo sobre isso e como você pode, inclusive, aproveitar o caos e a falta de informação das pessoas que não sabem sobre imóvel HIS e imóvel HMP. Quero te convidar para participar de um aulão especial onde eu preparei especificamente para quem quer começar a arrematar seu primeiro imóvel ou então aperfeiçoar o pouco que já sabe nesse mercado. Inclusive você pode se inscrever aqui embaixo, é gratuito, você vai receber materiais para já se preparar para esse aulão. E nesse aulão eu vou te apresentar grandes oportunidades, te apresentar um grande mercado que está disponível para muita gente, disponível para você e poucas pessoas sabem. Então é só você clicar aqui embaixo e se inscrever, eu quero te ver lá no aulão. Imóveis HIS e HMP, o que são e como vender esses imóveis. Conceito, primeira coisa que você tem que entender é o conceito, tá? O que significa esse tipo de imóvel aqui? Bom, esse foi um tipo de imóvel, eu circulei imóvel aqui, que foi criado, essa classificação, essa modalidade, essa categoria, foi criado para baixa renda, destinado a baixa renda. Então, existem alguns objetivos quando foi criado esse tipo de imóvel, ou esse tipo de categoria para esses imóveis, que era beneficiar as famílias de baixa renda, reduzir o déficit habitacional. No Brasil, existem hoje mais de 6 milhões de imóveis de déficit habitacional, ou seja, falta imóvel para pessoas, tá? O foco da criação foi a primeira aquisição, que é reduzir o déficit habitacional. Por que o foco é a primeira aquisição? Porque geralmente são pessoas que não têm o seu imóvel próprio. Quando você trata de uma revenda ou de uma segunda aquisição, você já tem um imóvel inicial. Então o foco são as pessoas que não têm imóvel, por isso que é baixa renda. Imóveis construídos em áreas estratégicas da cidade, em especial São Paulo, e imóveis que respeitam aqui regras específicas, seja de renda, seja de preço e seja de uso, tá bom? E por que eu circulei o imóveis aqui? E até puxei isso aqui para baixo. Porque você não pode confundir categoria de imóveis com categoria de crédito, tá? Por exemplo, Minha Casa Minha Vida é uma linha de crédito. É uma linha de financiamento facilitado, de financiamento subsidiado. Esse conceito aqui de HIS e HMP, ele está focado nas características do imóvel, tá bom? Então não é uma linha de crédito, é o tipo de imóvel. Você tem que entender isso. Se você entender isso, vai ficar mais simples. Porque ele acompanha o imóvel. Aquele imóvel tem aquela característica, ok? E aí, baseado nisso, foi desmembrado em basicamente duas categorias aqui. HIS, que é habitação de interesse social, e HMP, que é habitação de mercado popular. E dentro da HIS, que ele é focado para famílias de baixa renda, enquanto o HMP é focado em famílias de renda intermediária, o HIS foi desmembrado em duas categorias, que é HIS1 e HIS2. É muito semelhante às categorias do Minha Casa Minha Vida, onde você tem faixa 1, faixa 2, por exemplo. Só que Minha Casa Minha Vida é crédito, aqui está relacionado ao imóvel, tá? Então, bem simples. Um conceito do tipo de imóvel, é o tipo de imóvel que tem como objetivo o foco em famílias de baixa renda, com imóveis construídos em áreas estratégicas. Então, por exemplo, você vai ver esse tipo de imóvel em locais estratégicos, como, por exemplo, Faria Lima, Pinheiros, bairro do Limão, que são áreas boas, populosas, com um padrão importante, só que com imóveis bem próximos de centros, metrôs, áreas de transporte, com preço mais acessível para esse tipo de público. E aí, esses imóveis são destacados em duas categorias principais, HIS e HMP, habitação de interesse social e habitação de mercado popular, e o HIS subdivide em HIS1 e HIS2, ok? Bem simples e objetivo. E eu já vou direto ao ponto, porque eu já trouxe um quadro comparativo aqui para você entender qual é a diferença entre eles, tá? Antes disso, existem alguns critérios de comercialização destes imóveis.
E esse critério se baseia em renda, preço, subsídio e finalidade. Qual é o objetivo? Então, existem 4 critérios de comercialização deste tipo de imóvel HIS e HMP, ok? Tudo isso está baseado aqui na Lei 2014, que é o Plano Diretor Estratégico, em específico no estado, na cidade de São Paulo, tá bom? Quais são as diferenças entre eles e onde isso impacta nos imóveis de leilão, que no final é onde a gente quer saber. Presta atenção, beleza? Ó, então vamos lá. Quais são as diferenças e o que mais nos interessa? Eu pintei em vermelho aquilo que mais nos interessa. Então, eu coloquei aqui quais são os atributos, tá? E coloquei por faixa. Ou seja, você tem como que pode ser utilizado, então, quais são os critérios? Um dos critérios é renda familiar, o outro é valor máximo de venda, o outro, se aceita subsídio do Minha Casa Minha Vida, se a pessoa pode ter outro imóvel ou tem que ser essa aquisição o único imóvel, qual tipo de financiamento que aceita e se pode alugar para Airbnb ou não pode alugar para Airbnb. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso daqui, porque isso está sendo um ponto de discussão bastante tumultuador na cidade de São Paulo, tá? Você vai entender o que aconteceu aqui, por que rolou aqui uma proibição de locação de Airbnb. E o que mais nos interessa é, obviamente, o que está em vermelho, ou seja, esses imóveis, eles têm as suas características de limitação de renda familiar e de valor de venda máximo. Imóveis HIS só podem ser adquiridos por famílias com até 3 salários mínimos. HIS 2, famílias até 6 salários mínimos e HMP, famílias até 10 salários mínimos. O valor de comercialização desse imóvel HIS é no máximo de R$276 mil, não pode passar disso. 383, o 2 não pode passar disso, e 537 mil, o HMP não pode passar disso. E o que também nos importa muito é sobre se é o único imóvel, ou seja, quem for adquirir o HIS não pode ter mais um imóvel no seu nome. Não pode ter mais um imóvel no seu nome, assim como o HIS 2 também não pode ter mais um imóvel no seu nome, e HMP preferencialmente tem que ser o único imóvel, não é uma obrigatoriedade, mas eles privilegiam quem tem um imóvel no nome em detrimento a quem não tem, quem não tem imóvel no nome em detrimento a quem tem imóvel no nome. Qual um ponto bem positivo é que no financiamento os imóveis HIS 1 e 2 aceitam a linha de crédito Minha Casa Minha Vida, o imóvel HMP, SBPE. Ou seja, mesmo que isso se enquadre, imóveis até 537 mil, mesmo que ele se enquadre no Minha Casa Minha Vida, não é possível vender este imóvel pela linha Minha Casa Minha Vida, porque os imóveis HMP só podem utilizar SBPE e SFH. Essa é uma informação importante, porque o programa Minha Casa Minha Vida, a faixa 4, vai até R$600 mil de venda, enquanto o HMP se enquadra no Minha Casa Minha Vida, mas pela regra, inclusive o decreto aqui, ó, coloquei aqui a fonte, o decreto 64244/2025 de São Paulo, esse imóvel pode utilizar somente SBPE e SFH, ok? Beleza? Tudo bem até aqui? Vou simples objetivo. O que aconteceu com o decreto que saiu agora em 2025 em São Paulo? Aconteceu que esses imóveis, eles têm basicamente características de estúdio, porque são imóveis pequenos, muito bem localizados. Saiu notícia que o Airbnb bloqueou. O que aconteceu? Aconteceu que os imóveis não estavam chegando ao público-alvo, eram comercializados por investidores focados em short stay, ou seja, locação a curto prazo ou diária, e estava desvirtuando a política habitacional. Então, ele não estava servindo de primeira aquisição para as pessoas que não tinham imóvel próprio, eles não estavam servindo para imóveis de pessoas de baixa renda, eles não estavam servindo para focar na diminuição do déficit habitacional. Aconteceu que pela localização e pela característica desses imóveis, esse imóvel foi invadido por investidores que compraram esse tipo de ativo para fazer renda com locações, especialmente a curto prazo, como Airbnb e Booking. E aconteceu que a prefeitura entendeu esse movimento e ela começou a perceber que todo aquele trabalho
que havia sido feito para caracterizar, para privilegiar as famílias que precisam, foi, na verdade, usufruído por quem não precisa. E aí, São Paulo veio à prefeitura e emitiu o decreto 64244, que colocou algumas regras a respeito deste imóvel. Agora, os imóveis precisam ser cadastrados numa plataforma eletrônica municipal. A responsabilidade é do incorporador de fazer isso, do construtor ou do responsável pelo empreendimento, que é o Geostampa. Vou mostrar aqui para vocês. Ou seja, você não pode mais vender o imóvel sem cadastrá-lo na plataforma na cidade de São Paulo, exatamente para que a prefeitura tenha o controle de quem está comprando ou qual é o fim que está sendo utilizado aquele tipo de imóvel. Outra coisa é que agora precisa da comprovação obrigatória da renda do comprador / inquilino, até porque vai ter uma regra aqui que o inquilino não pode passar de 30% do valor da sua renda para este tipo de locação desse imóvel. Além disso, há agora uma responsabilidade solidária dos agentes, inclusive corretor e proprietário. Eles são responsáveis solidários por essa transação, e há também uma atualização anual dos valores aqui e faixas de salário mínimo. Por que salário mínimo? Porque o comprador pode até 3 salários mínimos e o valor do imóvel também até 276. Então você vai atualizando tanto o INCC, como o valor do imóvel, quanto o salário mínimo, o valor de renda, para que você continue acompanhando as faixas dessas pessoas, que seja o IS2, IS1 e HMP. Ok? Ou seja, São Paulo endureceu as regras exatamente para conseguir alocar este tipo de bem para quem realmente precisa. Bruno, onde se implica nos leilões, que eu não estou entendendo nada? Calma que eu te dou o contexto, eu vou direto ao ponto agora para você entender aonde se implica nos leilões, tá? Onde implica nos leilões? Bom, basicamente, quais são as regras aqui? Quais são as regras de venda e locação? Primeira coisa é que uma das regras é que esses critérios, eles são aplicáveis, eles têm uma carência de 10 anos após a emissão do habite-se. Então, as exigências de renda, as exigências de valor de imóvel, as exigências de proibição de short stay, essas exigências estão limitadas a 10 anos. A 10 anos. Significa que após 10 anos do habite-se, esse imóvel está livre de comercialização. Ele não tem mais a caracterização como HIS ou HMP. Ele passaria a ser um imóvel livre de mercado e ele pode ser comercializado da forma como ele é, como o mercado absorver. Beleza, ponto importante. Outro ponto, aluguel, o valor máximo de 30% da renda da faixa do correspondente. Quem for alugar não pode ser mais de 30% da renda, tá? Proibido o short stay, já falamos aqui, e o registro obrigatório aqui no habitasampa.prefeitura, cadastro toda a cadeia, e os contratos devem enquadrar a faixa de renda do inquilino, tá bom? Quais são os riscos que a gente tem por conta dessas regras aqui? Eu coloquei alguns riscos, tá? Qual o risco que a gente tem por conta da regra da faixa de renda e do teto máximo? Nós temos um risco na liquidez, na venda. Por quê? Porque você precisa encontrar pessoas com esta característica para conseguir vender este imóvel. Não quer dizer que você não vai conseguir vender o imóvel, porém, o público que você vai vender, ele é um público mais específico. Eu diria que é um risco baixo, porque o público até 383 mil reais e até 6 salários mínimos, né? O salário mínimo hoje está em R$ 1.600, mais ou menos, vezes 6, é uma renda de quase 10 mil. Então, eu diria que é um risco baixo, porque é um imóvel quase até 400 pau, com renda de até 10 mil reais, familiar, o que é a grande maioria esmagadora da população brasileira. Porém, é importante que você saiba que existe essa carência para que você entenda que tipo de imóvel que você vai comercializar. Esse é um ponto. Qual que é o risco passados 10 anos? Você não tem risco na arrematação, nem na venda, nem na locação. Por quê? Porque é livre mercado. Qual que é o risco do aluguel máximo de 30% da renda e da proibição do short stay? Obviamente, locação. Exatamente porque você limita o público na locação. Isso é uma coisa óbvia, tá? Então, para este tipo de imóvel, precisa estar ciente. Bruno, eu devo não arrematar? Não, você tem que arrematar, mas você precisa entender
quais são os riscos para que você possa controlá-los e encontrar alternativa para devolver esse imóvel ao mercado com maior liquidez. Afinal, imóvel de leilão de baixo padrão, o foco é liquidez. E você tem que entender isso. E registro obrigatório, também você tem baixo risco, aqui eu não coloquei nenhum, até porque basicamente é um risco operacional e não há aqui um risco por si só, o fato de você ter que fazer um registro obrigatório, tá? Bruno, por que nenhum dos casos você colocou que existe risco na arrematação? Anota isso aí, porque você não viu na internet, eu não vi ninguém. Procurei no YouTube alguém falando e não encontrei, tá? Por que você tem baixo risco na arrematação? Por algum motivo. Número 1, porque essa aquisição, ela não se trata de participar da política habitacional original, e sim de uma execução fiduciária. Portanto, não há risco o fato de eu e você ter uma renda de 10, 20, 30, 50 mil, adquirir um imóvel que não se enquadra na nossa renda, não há um risco exatamente porque a gente não participa da política, não é a originação da política habitacional, mas sim de uma execução fiduciária, número 1. Número 2, por que há baixíssimo risco na arrematação? Porque os registradores, quando vai registrar, mesmo que esteja na matrícula, que é exigido que seja 6 salários mínimos, os registradores não avaliam a renda em imóveis HIS ou HMP e não impedem o ingresso do título registral pelo fato de você se adequar naquela renda ou não. Não é papel do registrador fiscalizar isso. Não é papel. O papel dele é cumprir aquilo que ele é competente, como registrar um imóvel, mas não fiscalizar se você se enquadra naquela renda ou se você não se enquadra naquela renda. Então, o risco de arrematação é baixo também por conta disso. Terceiro, o controle a respeito de quem pode ou não adquirir está muito mais concentrado nas construtoras e incorporadoras, ou seja, no lançamento do imóvel novo e nas plataformas de locação, do que no mercado secundário, do que na revenda daquele imóvel. E, por fim, não há nenhum tipo de fiscalização de prefeitura para transações de compra e venda no mercado secundário. Não há, inclusive não há por enquanto, eu não encontrei e eu procurei nenhuma decisão ou jurisprudência que mencione que este tipo de imóvel, se um HS2 ou HMP, né? Eu sempre me confundo. HMP, eles não podem ser adquiridos via leilão ou via execução fiduciária que não tenha se enquadrado nos valores de renda exigidos por aquele tipo de imóvel. Nossa, eu falar para vocês que eu demorei umas 3 horas e meia para preparar esse material. Sério, eu fiquei aqui, ó. O mais difícil é poder trazer para você de uma forma simples, ao ponto que você entenda e construir todo esse raciocínio para que você fale, agora entendi, ficou claro, tá simples. Esse é o objetivo. Quero que você pegue 1 milhão de informações na internet, todo mundo fala tanta coisa que a gente fica mais perdido que azeitona em boca de banguelo. Então a ideia é que você entenda o seguinte: tipo de imóvel não tem restrição de compra na arrematação e eu preciso verificar qual é o público para que eu possa vender para este público de forma correta sem perder a liquidez do ativo, sendo que existe critérios para a venda, sendo HS1, HS2 e HMP.